Tudo bem? Boa tarde, meus Boa amigos. tarde. Boa tarde, minhas amigas. Hoje, dia 3 de novembro de 2023, né? Sexta-feira, e nesse horário das 16 horas, nós estudamos inicialmente esse livro aqui, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, né? E nós estamos estudando a terceira parte desse livro, que se chama Reunião de Desobsessão, a terceira parte. Nessa terceira parte, hoje, nós estamos dando continuidade ao estudo do segundo capítulo, que é a importância da reunião de desobsessão. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, nós vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, ao Mestre Jesus, aos espíritos amigos, agradecendo a oportunidade que eles nos concedem de estarmos todos reunidos aqui, como uma grande família que nós somos da realidade, e pedindo ao Pai que continue a nos proteger, a nos amparar, que continue fortalecendo as nossas energias, para que nós possamos continuar trabalhando, Senhor, trabalhando pela nossa renovação espiritual, mental, e assim, Senhor, podermos, dentro de um devido tempo, né, estarmos em melhores condições do que nos encontramos hoje. Também pedimos ao Senhor que continue a derramar suas bênçãos sobre todos aqueles nossos irmãos que se encontram em dificuldade do momento e com sofrimentos, e nós sabemos que são muitos, né? São muitos os nossos irmãos que hoje estão atravessando situações muito difíceis, com muita dor, que o Senhor tenha misericórdia desses nossos irmãos. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas que vêm do coração dos nossos amigos espirituais e do Mestre Jesus, te pedimos, ó Pai, que nos permita dar por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Como eu falei, vamos estudar agora o livro Obsessão e Desobsessão, na sua terceira parte, que trata da reunião de desobsessão. E hoje, dando continuidade ao capítulo 2, a importância da reunião de desobsessão. Eu estou no quinto parágrafo desse capítulo 2, quinto parágrafo. E aqui no quinto parágrafo, a Sueli, ela diz assim, em razão das imperfeições. É assim que começa o quinto parágrafo. Mas eu vou ler o quarto, que é pequenininho, só para a gente poder, né, pegar a ideia completa. No quarto parágrafo, diz assim a Sueli, assim deduz-se que a reunião de desobsessão só alcançará produtividade e êxito dos seus trabalhos quando toda a equipe encarnada aprender a cultivar este medicamento. Que medicamento é esse? É a medicação universal do amor, no seu próprio coração, para doá-lo aos que dele necessitam. A equipe espiritual, que dirige a equipe terrena, por certo aguarda essa cooperação, alimentando esperanças quanto à nossa atuação. Esse foi o último parágrafo estudado na semana passada. Agora nós vamos para o início da aula de hoje. Diz assim Sueli, em razão das imperfeições que ainda carregamos, as nossas cotas de amor desinteressado e puro são, por hora, bastante diminutas. Então, ela está dizendo que nós, espíritos imperfeitos, espíritos ainda cheios de imperfeições, né? E é uma verdade, temos cotas ainda muito pequenas, né? Do amor desinteressado e puro. Então, a nossa cota de amor ainda é muito pequena. Por isto,
há que somá-las às dos companheiros de equipe e, essencialmente, serem reforçadas pelas dos mentores. Então, quando nós trabalhamos numa reunião de desobsessão, uma reunião mediúnica, é necessário a soma dessas cotas de amor de cada integrante, tá? E, mesmo assim, vamos dizer que a mesa, a reunião tenha 8 integrantes, é preciso somar a cota de amor dos 8, e mesmo assim ainda é pouco. Por isso, essa cota de amor dos 8 somadas precisa ser reforçada pela dos mentores espirituais da reunião. Por isso que, quando às vezes a gente faz as nossas preces, a gente diz assim: Senhor, potencializa as minhas energias para que eu possa, né, doar. Então, a gente vai para uma reunião de irradiação, ou vai para aplicar o passe, a gente sempre deve fazer o quê? Orar, pedir ao Senhor que potencialize as nossas cargas de energia. Por que isso? Porque a nossa carga de energia ainda é muito pouca para conseguir obter um resultado satisfatório. Daí a importância que todos os trabalhadores da mesa estejam, no dia da reunião, concentrados, né? Em prece, com a mente voltada somente para aquele trabalho de amor, para que, ao somarmos as nossas cotas de amor, fique um nível satisfatório. Porque, se for por conta de um só, a coisa fica difícil. Então, soma-se todos, né? Procuram doar o melhor do seu amor. Mesmo assim, a coisa ainda fica meio problemática. Aí vem os benfeitores espirituais e vem somar a cota de amor deles às nossas. As nossas, tá? E aí ele diz aqui, ó, né? Por isso há que somá-la dos companheiros de equipe. Então, soma-se todas as cotas de amor de cada integrante da equipe e essencialmente serem reforçadas, potencializadas pela dos mentores. Perceberam? Como a gente tem que se preparar muito bem para uma reunião, porque iremos na reunião somar forças. Somar forças. Se um ou dois companheiros não estiverem devidamente preparados, vai dar problema na equipe, não vai? Já vai ficar o quê? Carente. A reunião já vai ficar claudicante. Você tem, por exemplo, 10 companheiros da mesa, mas só 7 estão realmente concentrados. Já teve uma queda de produção, né? E aí os benfeitores vão, né, reforçar essas cotas de amor. Aí continua aqui a Sueli. Nesta ocasião, mergulhados nas bênçãos do alto, que são bem mais abundantes do que em verdade merecemos, as nossas almas se renovam, tanto quanto os espíritos que ali aportam, que ali chegam, já que necessitados todos nós ainda o somos. Refazem-se e reabastecem-se para as lutas da vida e se fortalecem ante a tarefa de reforma interior fundamental em nossa própria libertação moral. Então, quando os benfeitores, né, eles potencializam essas nossas energias, somam as cotas de amor deles às nossas, nós que participamos da reunião ficamos mergulhados
nessas bênçãos do alto, nessa energia, fortalecida, E aí nós recebemos, a Sueli diz aqui, nós recebemos muito mais do que merecemos. Porque os irmãos do plano espiritual, eles derramam mesmo, o seu amor sobre nós. E ali, os espíritos que vêm para receber o atendimento, eles também se refazem e se reabastecem. E nós também, que como ele diz aqui, tanto quanto os espíritos que ali aportam, já que todos nós somos necessitados, nós trabalhadores e aqueles que vêm em busca de um consolo, de um esclarecimento. Todos nós nos refazemos, nos reabastecemos para as lutas da vida. E esses irmãos que vêm em busca do choque anímico, de uma esclarecimento, uma orientação, eles se fortalecem, eles vão se fortalecer ante a tarefa de reforma, quer dizer, vão ficar mais fortes para empreenderem essa tarefa de reforma interior, que é fundamental para nossa libertação moral. Quer dizer, o espírito que vem ser atendido e nós também que somos trabalhadores, porque nós também temos as nossas dificuldades. Quanto que nós aprendemos e quanto que nós também recebemos durante uma reunião mediúnica? Quantos companheiros chegam ali e deixam lições fantásticas e nós aproveitamos dessas lições? Porque quando eles começam a dar o depoimento deles, muitas vezes você olha assim e você diz assim, meu Deus, eu estou atravessando a mesma dificuldade que ele está atravessando. Comigo já aconteceu. Do espírito chegar, começar a contar, eu estou passando por isso, e eu ficar pensando assim, nossa, eu também estou com os problemas parecidos com esses aí. Ele está lá falando e eu ali, dirigindo, mas identificando a problemática. E aí, quando o doutrinador dá aquele esclarecimento, o esclarecimento do doutrinador serve para a gente também, não é? Também serve para a gente. Ou a gente vai dizer que o que o doutrinador falou só serve para o espírito? Claro que não. Quando ele diz, meu amigo, reflita melhor sobre o que você está fazendo. Não serve para a gente, não? Claro que serve para a gente. Então, a gente escuta e vê assim, nossa. Ou então, a gente vê o espírito numa situação muito complicada. E ele vai narrando porque ele chegou ali. Aí você pensa assim, olha, se eu não parar agora e mudar minha trajetória, olha eu aqui amanhã. A gente também pensa isso. Porque às vezes ele está agindo de uma certa forma e a gente está agindo também. Aí a gente vê o resultado nele. Isso não é caridade? Que ele está fazendo para nós. Nos mostrando que se a gente continuar nessa toada que a gente está indo, a gente vai ficar como ele. Às vezes de amargura, solidão, Porque às vezes a gente guarda certas amarguras por causa de bobagens que a gente faz assim, daquele tamanho, Às vezes é uma coisa boba, mas a gente faz o quê? Potencializa aquilo. Aí ele fez isso comigo, falou assim comigo, falou assim, fez isso. Eu não aguento olhar para a cara daquele sujeito. Isso não acontece com a gente às vezes? E às vezes ele começou assim. Mas aí aquilo foi aumentando, e se tornou um monstro. E aí você pergunta assim, eu também estou alimentando esse monstro. Só que o meu monstro agora está pequenininho. Mas se eu continuar alimentando como ele alimentou, vai ficar do tamanho do monstro que ele tem. E aí? Então, tudo é lição também para nós. Então, como ela diz aqui, os espíritos que ali estão, como também os trabalhadores, refazem-se e reabastecem-se para as lutas da vida.
e se fortalecem ante a tarefa de reforma interior, fundamental em nossa libertação moral. Sem reforma interior não tem libertação moral. Continua, Sueli. Somente quem já participou com regularidade de uma reunião de desobsessão é que poderá avaliar a extensão, a profundidade e a beleza de trabalhos dessa natureza. É muito bonito quando você vê, às vezes, chegar um companheiro muito, sabe, ali revoltado, muito amargurado, ou muito desesperado, e ali, naqueles minutos, conversando com ele, você vê que ele enxerga a luz do fim do túnel, e ele começa a pensar, parar, pensar. Ele até agradece, eu agradeço, né? O carinho com que vocês me receberam, as palavras que vocês me disseram. Realmente, eu estou chegando à conclusão que eu preciso agir diferente, que eu preciso pensar diferente. Será que eu posso ficar aqui? Ele às vezes diz, mais um pouco. Será que eu posso... Não é tão bonito, é lindo quando você vê. Não estou dizendo que aquele companheiro resolveu todos os problemas dele, não. Mas, pelo menos, ele já encontrou o caminho. Ele já se colocou num caminho diferente do que ele estava. Quando ele diz assim, né, eu me lembro de um, que ele era um vingador, ele estava buscando vingança, perseguindo alguém, que era o caso do nome que a gente colocava, né, na mesa, o nome das pessoas, né? Nome, endereço das pessoas. E quando a gente colocava aquele nome, endereço, e lia, o espírito se apresentava muitas vezes e ele estava ligado àquele nome. E ele estava em busca de vingança, porque aquela pessoa que o nome estava ali, quando colocaram o papelzinho, né, disseram que aquela pessoa estava passando por mil problemas. E ele se apresentou e ele falou quem ele era, quem era a pessoa que ele estava buscando se vingar e o porquê, ainda deu um porquê, né? E aí eu conversando com ele, eu falei para ele, né? E a situação dele era muito triste. Aí usei aquela frase, né? Você não sabe que quem busca a vingança cava duas covas? Tem quanto tempo você não tem uma sensação de alegria verdadeira, sem ser essa alegria que eu dizia assim. Aí, quando eu perguntei a primeira vez, eu disse: quanto tempo você não se sente alegre? Eu fico alegre toda vez que eu vejo ele sofrer. Entendeu a resposta dele? Que eu perguntei para ele assim: há quanto tempo você não se sente alegre? Aí ele falou para mim: eu fico alegre toda vez que eu vejo ele sofrer. Eu falei: mas eu não estou falando dessa alegria, eu estou falando da verdadeira alegria. Né? Quanto tempo você não se sente feliz, alegre, por ter conseguido realizar algo de bom para você? Aí eu falei para ele: você sabe o que eu estou falando? Porque isso que você disse aqui não é alegria, isso é vingança. É satisfação pela vingança. Aí ele falou: essas coisas não é mais para mim. Eu disse: claro que é. Claro que é. Só que você se algemou a esse companheiro que aí está. Aí eu falei para ele: você não conhece aquele ditado que diz quem busca vingança cava duas covas? Aí ele virou para mim e disse: mas acontece que eu preciso fazê-lo sofrer. Porque senão, como é que vai ficar? Vai ficar tudo bem para ele? Eu falei: quem disse que vai ficar tudo bem para ele? Ele irá reparar os erros e equívocos que ele cometeu, independente de você querer ou não. Aí ele disse assim: eu não estou entendendo o que você está falando. Eu disse: claro. Você acha que ele vai reparar os erros dele porque você o está pressionando? Não. É da lei. A cada um segundo as suas obras. Então, se você parar de persegui-lo, não vai ficar tudo maravilha, sensacional para ele. Porque as contas continuam aí para a gente pagar.
Aí ele caiu em si, ele disse, quer dizer que se eu não correr atrás dele, ele vai ter que responder pelos seus atos? E aí eu falei para ele, isso é para todos nós, para você e para mim. Aí ele caiu em si. Porque ele achava da cabeça, ele estava tão perturbado, que ele achava da cabeça dele que se ele não buscasse a vingança, aquele sujeito não teria que ser responsabilizado pelos atos. Quando ele entendeu isso, ele tirou um peso tão grande que ele disse, é lógico que eu não ia dizer para ele, você não deve desejar isso, mas o que eu queria é que ele se desligasse daquilo. Então, eu fiz ver a ele que se ele deixasse aquela criatura em paz, aquela criatura teria que responder pelos seus atos. E é verdade, eu falei isso para ele. Aí ele disse assim, eu disse, já viu quanto tempo você está perdendo? Porque você podia muito bem estar vivendo a sua vida sem se preocupar em ser o juiz, o algoz, o carrasco dele. Quando ele entendeu isso, ele tirou ele. Aí eu falei assim: vai resolver seus problemas, vai resolver a tua vida, segue tua caminhada, vai buscar fazer algo de bom para você. Se liberta, que você está algemado a ele. Se liberta dele, vai embora, deixa ele para lá. Porque as coisas dele ele vai ter que resolver, ele vai ter que responder. E aí ele disse: então, vou fazer isso. Se você diz que ele não vai ficar, ele não vai ser perdoado, entendeu? Aquela coisa. Eu disse isso aí, não é problema seu, é da lei. Cada um responde pelos seus atos. E aí eu falei para ele, você o que está fazendo? Você está contraindo problemas para você. Porque você vai ter que responder por isso que você está falando. Aí ele falou, então eu vou deixar ele em paz. Se você está me garantindo que ele vai ter que pagar pelos erros dele, ele ainda falou assim. Porque, Rose, ele achava que ele ia ser impune, né? Ia sair impune. E se ele não ficasse ali, o outro ia ser impune. Aí ele falou para mim, já que você disse que ele vai pagar pelos atos dele, aí eu falei, sim, ele vai ser responsabilizado. Eu falei a palavra responsabilizado. Independente de você querer ou não. Aí ele, agora sim. E aí ele, agora sim. E aí ele disse lá, eu vou seguir meu caminho, vou buscar fazer bem. Eu disse isso. Aí eu falei, se você quiser ficar aqui mais um tempo, te for permitido, fique, verifique como as coisas acontecem. Vê se você não encontra aqui alguma coisa, né, que desperte seu interesse. Ele, eu vou olhar aqui, tem umas pessoas ali falando comigo, eu vou... Entendeu? Ele cortou a algema. Ele se libertou daquilo. Não estou dizendo que ele virou santo, que ele virou um espírito de escola, mas ele rompeu a algema. Ele se libertou daquele desejo de vingança, porque ele entendeu. Então, ele dali vai. Então, quando você vê esse tipo de coisa, você fica feliz. Porque tem muito encarnado pensando assim. Tem muito encarnado pensando assim. Não, eu tenho que ficar ali no pé dele para fazer ele pagar tudo que ele fez contra mim. Tem muita gente assim, entendeu? Então, quando você vê isso acontecer, olha que satisfação. Aquele companheiro ali vai levar um tempo ainda, mas ele já quebrou aquele laço. E daí vai depender da vontade dele, do esforço dele, para ele crescer, para ele progredir, né? Então, ela fala aqui, aí nenhuma reunião é igual a outra. Claro que não. Isso porque em cada uma delas vêm sucessivos espíritos cujas personalidades jamais são idênticas entre si. Então, você nunca vai ter uma reunião igual a outra. São personalidades diferentes, espíritos diferentes, problemáticas diferentes. Daí porque o doutrinador também não pode fazer ou escrever ou decorar
aquela doutrinação padrão que às vezes você vê, sabe? Aquele discurso padrão que alguns doutrinadores têm, sabe, um discurso padrão, às vezes muda uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali, mas é um discurso padrão. Chegou o Espírito, quando ele falou alguma coisa, ele bota aquele discurso padrão. Se você observar bem, você já mata a charada. Não pode ser assim, né? Aí ele diz aqui, né? Logo, se as sessões tratam dos problemas e casos que esses espíritos apresentam, todas elas são diferentes. Tal o motivo pelo qual as reuniões produtivas sérias não apresentam repetições e nem podem ser taxadas de monótonas, porque, às vezes, tem médiuns, doutrinadores, que dizem assim, essa reunião é tão chata, tão monótona, só vem espírito sofredor, é a mesma coisa. Não, não é assim. É porque, às vezes, a criatura não tem a compreensão verdadeira do trabalho. Não compreende como é o trabalho. Então, acha que isso é muito chato. É monótono, é sempre a mesma lenga-lenga. É porque não conhece o trabalho. Não está preparado para o trabalho, né? Aí ela diz aqui, simplesmente porque elas não são monótonas, tá? Elas não são chatas, elas não são repetidas. Todas as reuniões oferecem peculiaridades às mais diversas situações. Então, todas oferecem peculiaridades às mais diversas situações. E por que não dizer interessantes? Interessantes. Porque chegou ali os companheiros, né? Cada um trazendo uma problemática, e às vezes até os problemas em si são até semelhantes. Questão de vingança, de raiva, de ódio, traição, mas a forma como aquela situação afetou o indivíduo é diferente. Porque tem espíritos que chegam, minha esposa, minha mulher, ela me traiu. Eu fiquei muito triste, entrei numa depressão muito grande, acabei contraindo uma doença e morri. Ele não demonstra ódio nem raiva, ele demonstra só tristeza. Eu fui traído, eu fui enganado, e aí eu fiquei depressivo. Enquanto o outro diz, aquele traidor, aquele tal, aquela mulher me traiu, entendeu? Então, às vezes, são dois casos de traição. Um encara assim, com uma profunda tristeza, decepção, que o levou a uma depressão que acabou levando à morte. E ele ainda continua com aquela tristeza, com aquela depressão. Outro não. Outro chega querendo arrebentar, porque eu vou caçar aquele infeliz, ele está escondido aí, eu vou fazer, entendeu? São formas diferentes de encarar, às vezes, o mesmo problema. Então, elas não são iguais. Nós somos individualidades. Não podemos dizer que iremos todos encarar os problemas da mesma forma. Que entre nós encarnados não é assim. Não é? Não é assim. Cada um, às vezes, encara o problema de uma forma diferente. Às vezes, o outro você diz assim para o fulano, poxa, tudo bem, você passou por isso, mas você precisa levantar a cabeça, precisa reagir. E para o outro, diz assim, fulano, você precisa ir com calma. Enquanto você diz para o outro que sofreu um problema, que ele precisa levantar a cabeça, reagir, seguir em frente, o outro você diz assim, vai devagar, não é assim, olha aí, você está buscando vingança, não pensa desse jeito, e às vezes o problema é o mesmo, mas funciona na cabeça das pessoas de forma diferente. É a mesma coisa com o desencarnado. Então, eles aqui, interessantes essas reuniões muitas vezes, reações inusitadas
que ocorrem com os participantes e com os que se manifestam, proporcionam permanente aprendizado. Então, cada um traz uma forma de reagir a um problema que está enfrentando, tá? E nós, que estamos ali trabalhando na reunião, vamos fazendo um grande aprendizado sobre tudo isso. É um grande laboratório, porque os problemas que ocorrem com eles também aconteceram conosco. Como é que eu reagi frente ao problema? Eu reagi igual aquele espírito que ficou depressivo, ou eu reagi igual o outro que queria fuzilar todo mundo? Então, você vê, né? Você aprende, e aí você vê, não, eu não posso nem agir como esse, que acabou se deixando levar para uma depressão, que o levou a contrair uma doença e a morrer, mas eu também não posso agir como aquele outro, que queria atirar em todo mundo. Olha onde os dois vieram parar. Entendeu? Então, aí eu penso, eu tenho que buscar o equilíbrio. Eu tenho que buscar o equilíbrio. Então, você aprende com tudo isso que está acontecendo ali. Eu trouxe aqui o livro Suave Luz das Sombras, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito João Cleofas, tá? Nesse livro do Suave Luz das do João Cleofas, no capítulo chamado Reunião Mediúnica Séria 1, reunião, quem quiser anotar aí, depois da palavra aprendizado, anota aí, ó, Suave Luz das Sombras, capítulo, Reunião Mediúnica Séria 1, quer dizer, parte 1, Reunião Mediúnica Séria, parte 1. E o João Cleofas diz assim, toda e qualquer reunião mediúnica séria, aí a pessoa diz, mas já é 2 vezes que eu escuto falar sobre isso, porque aqui a Sueli diz assim, tal motivo pelo qual as reuniões produtivas sérias não apresentam repetições, nem podem ser chamadas de monótonas. E aqui o João Cleofas fala, toda e qualquer reunião mediúnica séria. Eu estou chegando à conclusão que tem reuniões mediúnicas aí que não são sérias. Porque se todas fossem sérias, não precisava, né? Coloca aqui. Toda e qualquer reunião mediúnica séria. E Kardec também vai falar, não vai? Sobre reuniões sérias, instrutivas. Ele também vai falar. Levando todos nós a entender que tem reuniões que não são sérias. Tem reuniões que são bagunça. Né? Então, a pessoa faz uma reunião e a tal da reunião não é séria. Né? A reunião é problemática. Então, a gente... Tanto que ele diz aqui, ó, olha só, no livro dos médiuns, no livro dos médiuns, na questão 325, quem quiser anotar aí, Kardec fala das reuniões frívolas. Reuniões frívolas são reuniões que não são sérias, na 325 do livro dos médiuns, no item 325. No item 326, ele fala das reuniões experimentais. Nas reuniões, no item 327, ele fala das reuniões instrutivas. Então, essas reuniões instrutivas são as reuniões sérias. E na 329, ele fala das reuniões de estudo. Então, a reunião instrutiva, ele também diz aqui na 327, as reuniões instrutivas apresentam caráter muito diverso. E como são as que se pode unir o verdadeiro ensino, insistiremos mais sobre as condições a que devem satisfazer. Então, ele falou que tem reuniões frívolas na questão 325. Por isso que ele vai falar aqui, tanto João Kleber como a Sueli vai falar de reuniões sérias, são as instrutivas, porque existem as frívolas, não sérias. Fala, Alberto.
Não, a leitura aí do Livro dos Médios já esclareceu da forma, o que eu ia dizer. É, As reuniões frívolas. O que envolve uma reunião frívola? Um monte de bobagem. Até porque que participa das reuniões frívolas? Espíritos frívolos, levianos. Alguém vai encontrar algum espírito sério participando de uma reunião frívola? Não. Então, você não pode esperar que ali tenham coisas interessantes, né? Então, o João Clifford diz, toda e qualquer reunião mediúnica séria é a reunião que está em acordo com essa questão do Livro dos Médios. Podemos até puxar aí uma setinha para cima, falar reuniões instrutivas, que é da Livro dos Médios. Eu estou falando como se vocês tivessem o livro. Livro dos Médios 327. Reuniões instrutivas. Que tem como metas precípuos o intercâmbio saudável de iluminação e conforto, de instrução e socorro, de aprendizado e ajuda. Essa é a reunião instrutiva que o Kardec apresenta no Livro dos Médios, da questão 327. É a reunião mediúnica séria, que tem como metas precípuos, o intercâmbio saudável de iluminação e conforto, de instrução e socorro, de aprendizagem e ajuda, é o resultado natural do esforço empreendido pela equipe dos encarnados em relação aos dirigentes espirituais. São requisitos, aí ele vai falar aqui dos requisitos, são requisitos imprescindíveis para o êxito de uma reunião mediúnica séria. Então, ele vai falar o que necessita ter uma reunião para ser classificada como reunião mediúnica séria. A afinidade entre seus participantes. Isso é importantíssimo. A lealdade de propósitos, voltando o pensamento para os objetivos relevantes. O comportamento edificado no bem de todos os participantes encarnados. A sinceridade no intercâmbio fraternal entre os membros que a constituem. O desinteresse pelas questões frívolas. O desinteresse pelas questões frívolas, que muitas vezes você vai encontrar nas reuniões frívolas, que são as reuniões da questão do item 325. Então, o desinteresse pelas questões frívolas, que você vai encontrar nas reuniões frívolas. Imediatistas e vulgares do cotidiano. A vigilância na lucidez durante o transcurso da atividade, porquanto a mente sonolenta, a indisposição, o estado interior de modorra, é aquela pessoa que está... Eu vim para a reunião mediúnica, e ela fica assim, ó. Participar da reunião, ele fala aqui, né? O estado interior de modorra constitui uma maneira poderosa de perturbar o fluxo da corrente vibratória do mundo espiritual para a Terra e da Terra para o mundo espiritual. Então, aquela criatura que vai participar da reunião, ela não pode estar, durante a reunião, sonolenta, indisposta, doida para a reunião acabar logo para ela cair numa cama, tá? Isso constitui uma maneira poderosa de perturbar o fluxo da corrente vibratória que vem do mundo espiritual para a Terra e que vem da equipe espiritual, da equipe encarnada para o mundo espiritual, né? Então, a vigilância na lucidez durante o transcurso da atividade. Então, são os requisitos importantes para que seja uma boa reunião. Afinidade entre os participantes, lealdade de propósitos, né? Comportamento edificado do bem,
sinceridade no intercâmbio fraternal, desinteresse pelas bobagens, está ali mesmo, disposto a trabalhar, a fazer, participar do trabalho. Senão, a reunião, ela perde o sentido. Você está ali só porque eu tenho que ganhar presença, sabe como que é, né? Se eu faltar a reunião, o dirigente vai botar falta para mim, vai me chamar a atenção, eu vou, mas sabe-se lá como Deus, como eu vou, né? Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Então, vamos voltar aqui para o livro da Sueli. Vamos voltar aqui na Sueli. Aí a Sueli vai dizer assim: fique bem claro que não nos estamos referindo a excentricidades, tá? Mas as minúcias das personalidades dos comunicantes. Então, ela está falando do que a gente aprende durante a comunicação, né? Durante o intercâmbio, o depoimento ali dos espíritos. Né? Então, ela está falando, não está falando de excentricidades aqui, mas as minúcias das personalidades dos comunicantes, situações e dramas que se desenrolaram ou que se desenrolam ainda. Tal diversidade apresenta-se, porém, num contexto organizado, controlado, que é o esquema dentro do qual se desenvolvem os trabalhos, obedecendo sempre a orientação apresentada por Kardec em O Livro dos Médiuns. Então, a reunião, ela tem que, né, ser uma reunião organizada, é uma organização bem preparada, onde todos estão ali, né, imbuídos da vontade verdadeira de praticar o bem. Então, nós podemos até aqui colocar assim, ó, quando ele diz aqui, ó, sempre a orientação apresentada por Kardec é o Livro dos Médiuns. Bota um asterisco aí, e embaixo coloca assim, ó, Livro dos Médiuns, capítulo 29, item, começando no item 324. Ou melhor, bota assim, capítulo 29, porque Livro dos Médiuns, capítulo 29, porque no capítulo 29 vai tratar das reuniões e das sociedades espíritas. E ele vai começar com das reuniões em geral. Então, quando ele falou aqui, ela disse assim, tal diversidade apresenta-se, porém, num contexto organizado, controlado, né? Controlado. E é o esquema dentro do qual se desenvolvem os trabalhos, obedecendo sempre à orientação apresentada por Kardec no Livro dos Médiuns. O capítulo 29 trata das reuniões e das sociedades espíritas. Então, seguindo essa orientação aqui, tá? Orientação que Kardec apresenta no Livro dos Médiuns. Continua aqui. As facetas e nuances diferentes ocorrem por conta dos espíritos que se manifestam e do que narram ou demonstram de seus problemas. Cada caso é um caso, já disse, porque já que somos individualidades, cada um vai apresentar o seu caso da sua forma. Continuando a leitura. Nestes anos, aqui é a Sueli falando, tá? Em que participamos de reuniões mediúnicas de desobsessão, nunca as achamos monótonas ou repetitivas. Ao contrário, cada uma delas trouxe-nos lições e experiências que são constantemente renovadas. É evidente que são mais ou menos produtivas, dependendo das circunstâncias, principalmente no tocante aos encarnados. Foi o que a Sueli me disse pessoalmente uma vez, quando ela teve no CO, e antes ela teve no CO 2 vezes, fazendo encontro, né? O encontro uma fui eu e que era coordenadora, que a convidei, né? Fui eu e Paulinho, fomos até buscá-la no meio do caminho. E ela contou aquilo, quando ela era jovem, né? E ela era médio psicofônica,
A reunião dela, que acontecia lá no na casa dela, né? Na casa espírita, era às vezes repetitiva. Os depoimentos, né? Aí ela pegou uma vez e eles perguntaram para o orientador espiritual se não podia, né, a reunião ficar um pouquinho mais agitadinha, mais interessante. Aí ele falou isso para ela. Ela colocou aqui, ó. Essa produtividade da reunião vai depender de vocês, os encarnados. Se vocês estudarem, se vocês se prepararem melhor, a reunião será mais produtiva. Então, ela colocou aqui, ó, nesses anos em que participamos de reuniões mediúnicas de desobsessão, nunca as achamos monótonas ou repetitivas. Ao contrário, cada uma delas trouxe-nos lições e experiências que são constantemente renovadas. Aí, olha o que ela diz, é evidente que são mais ou menos produtivas. Essa lição, eu tenho certeza que ela está colocando aqui, foi uma que ela aprendeu, essa lição que ela me contou. São mais ou menos produtivas, dependendo das circunstâncias. Aí ele diz aqui, ó, principalmente no tocante aos encarnados. E algumas, muitas mesmo, são belíssimas, comoventes, trazendo dos inesquecíveis momentos de espiritualidade sublime. Porque, como ela falou no início, né, que as facetas e nuances diferentes correm por conta dos que se manifestam, né? Cada caso é um caso. Então, às vezes, as reuniões podem ser, e ela diz aqui, ó, é evidente que as reuniões são mais ou menos produtivas, dependendo das circunstâncias. Então, se os trabalhadores da reunião não se prepararem, não buscarem, né, se atualizar, estudar, né, participar da reunião com mais disposição, compreendendo de uma forma muito mais clara o valor da reunião, essa reunião talvez seja menos produtiva. Entendeu? Agora, aquela reunião onde os trabalhadores estão verdadeiramente integrados, estudando, buscando se melhorar, essas reuniões serão mais produtivas. Então, que ela bota entre parênteses aqui, principalmente no tocante aos encarnados, no tocante aos trabalhadores da reunião. Então, a nossa forma de ser, de agir, é que vai tornar a reunião mais produtiva ou menos produtiva. Continuando aqui. Isso é importante, hein, gente? Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Para os encarnados, diz Sueli, tais reuniões são de extrema utilidade, pois ali não somente colhem ensinamentos, mas, sobretudo, exemplificações, lições vivas que nos marcam profundamente e nos acordam para nossas crescentes responsabilidades. É aquilo que nós falamos, que nestas reuniões nós somos extremamente beneficiados. Tá? Isso aqui merece ser sublinhado. Para os encarnados, tais reuniões são de extrema utilidade, pois ali não somente colhem ensinamentos, mas, sobretudo, exemplificações. Então, quando participo de uma reunião, eu aprendo muito. Eu recolho muitos ensinamentos, mas também muitos exemplos. Lembra quando eu falei, olha eu ali amanhã? Então, para nós, essas reuniões são importantíssimas. Não é só importante para o desencarnado. Para os trabalhadores encarnados, também. O quanto você aprende, o quanto você vê de exemplo.
Aí ele diz aqui, ó, lições vivas que nos marcam profundamente e nos acordam. Opa, por que nos acordam? Só acorda quem está, não é? Quem estava dormindo, quem não estava prestando atenção. E essas reuniões nos acordam para nossas crescentes responsabilidades, ao mesmo tempo em que nos identificamos com os dramas descritos pelos comunicantes. É aquele detalhe. E ele está falando da situação tal. Eu também estou passando por essa situação. Olha aqui. Nos identificamos com os dramas descritos pelos comunicantes, sentindo que eles são nossos irmãos em humanidade e que suas dores são também as nossas. Isso aqui é importantíssimo. Suas dores são também as nossas. Aí não fica parecendo assim, porque tem gente que parece que o espírito é alienígena. É alienígena. Tá? Fica pensando, ai, parece até o alienígena. Não, são gente como a gente. Se são gente como a gente, tem problema de gente, não é? Tem problema de gente. Se são gente como a gente, sofrem como a gente sofre. Sentem como a gente sente. Tem medo como a gente tem medo. Tem raiva como a gente tem raiva. Tem insegurança como a gente tem insegurança. Entendeu? São gente como a gente. E continua aqui. Isso aqui é importantíssimo. É importantíssimo. Sabe, porque às vezes a gente precisa cair na real. Tem pessoas que veem os espíritos como seres diferentes. Diferentes. São gente como a gente. A única diferença é que, no momento eles estão sem o corpo físico, corpo de carne. Mas já tiveram esse corpo. E nós temos o corpo de carne. É a única coisa que é diferente. É a carne. Só isso que é diferente. O resto é tudo igual. E ele diz aqui, a sensibilidade vai sendo apurada. A nossa sensibilidade vai sendo apurada. Tornamos-nos, a cada dia, mais sensíveis, tá? Mais sensíveis aos sofrimentos alheios e melhores, mais humanos. Então, a cada dia vamos nos tornando mais sensíveis aos sofrimentos alheios e melhores, mais humanos, enquanto afloram ao nosso coração os mais belos sentimentos de solidariedade, caridade e amor. Porque, às vezes, você vai à reunião mediúnica e vê um companheiro sofrendo bastante. Aí você fica conduído por ele. Quando chega em casa, tem alguém do seu lado sofrendo bastante e que você nem percebia, nem se tocava, nem se sensibilizava. Entendeu? Então, você vai se tornando mais sensível. Você percebe que do seu lado tem alguém sofrendo e você vai lá, dá uma palavra amiga. Refletindo-se em nossa vivência diária, tais atitudes serão extremamente benéficas, capacitando-nos a uma sintonia espiritual mais elevada. Então, você vai trabalhando isso dentro de você, né? Nessas reuniões, as coisas, você vai vendo as coisas ali, você vai trabalhando a tua sensibilidade. Aqui eu vou de novo no livro Suave Luz das Sombras, ainda nesse capítulo, reunião mediúnica, não, agora é o capítulo Reunião Mediúnica Séria, parte 2, que tem reunião mediúnica séria, parte 3, parte 4, eu vou na reunião mediúnica séria, parte 2, aonde o João Cleofas, ele vai dizer assim, compararemos a reunião mediúnica séria a um concerto de orquestra. O êxito, o sucesso do espetáculo
decorre da perfeita sincronização entre os músicos, seus instrumentos, o condutor, que é o maestro, e o público. Qualquer destaque entre os membros da orquestra em se transforma em prejuízo na harmonia do conjunto. Então, se um dos elementos da orquestra tentar se destacar mais do que o outro, isso pode levar a um problema, né? Vamos dizer que o violinista resolva, né, fazer lá alguns movimentos mais exagerados para chamar a atenção do instrumento dele. Vai dar problema na harmonia da orquestra, não vai? Tem que estar tudo arrumadinho, certinho. E o maestro é que vai dando tom. Se alguém resolver ignorar o maestro e fazer algo diferente, vai atrapalhar. Então, ele diz aqui, o êxito do espetáculo decorre da perfeita sincronização entre os músicos, seus instrumentos, o condutor e o público. Qualquer destaque entre os membros da orquestra pode se transformar em prejuízo na harmonia do conjunto. Qualquer desequilíbrio na plateia resulta em agressão à harmonia musical. Está a orquestra tocando aquela valsa lindíssima, né? Uma sinfonia de Beethoven, e alguém na plateia começa a gritar. Vai dar problema. Desse modo, através de uma perfeita sintonia entre aqueles que apresentam a partitura musical e os que se deleitam com ela, que é o público, logramos o resultado para a manifestação da beleza. Os médiuns são os instrumentos manipulados pelos espíritos. O condutor, que é o maestro, é a entidade responsável pela atividade mediúnica. É o benfeitor espiritual. O público são os colaboradores encarnados, e cada convidado para a sintonia da noite recebe adequado treinamento para não perturbar a harmonia geral do conjunto. Então, quando ele diz assim, os médios são os instrumentos manipulados pelos espíritos, ele está falando dos psicofônicos e doutrinadores e dirigentes. São os médios, tá? Então, ele diz, o público são os colaboradores encarnados e cada convidado para a sintonia, médiuns, condutor ou maestro e o público, recebe adequado treinamento para não perturbar a harmonia geral do conjunto. É indispensável que os participantes do trabalho mediúnico vibrem na mesma faixa, mantendo uma atitude de oração, de meditação, pensando nas obras saudáveis e auxiliando com os pensamentos bem dirigidos os que chegam em agonia para o espetáculo da vida. Belíssimo, né? É indispensável que os participantes do trabalho mediúnico vibrem na mesma faixa, mantendo uma atitude de oração, de meditação, pensando nas obras saudáveis e auxiliando com os pensamentos bem dirigidos os que chegam em agonia, são os espíritos, né? Para o espetáculo da vida. Belíssima essa imagem do João Cleofas. Agora, vamos pegar o livro dos médiuns, na questão 331. 331, da parte segunda do capítulo 29. Quando Kardec também vai falar sobre essa reunião, tá? Então, Kardec diz assim, no capítulo, né, desse capítulo 29, das reuniões em geral, das reuniões e das sociedades espíritas. Questão 331, Kardec diz assim, uma reunião é um ser coletivo. Lembra que o João Cleber falou da orquestra? Uma reunião é um ser coletivo, diz Kardec, cujas qualidades e propriedades são as resultantes de seus membros e formam como que um feixe.
Ora, este feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Não é? Quanto mais homogêneo for. Se houver compreendido bem o que foi dito na questão 282, sobre a maneira por que os espíritos são avisados do nosso chamado, facilmente se compreenderá o poder da associação dos pensamentos dos assistentes. Desde que o espírito é, de certo modo, atingido pelo pensamento, como nós somos pela voz, 20 pessoas unindo-se com a mesma intenção terão necessariamente mais força do que uma só. Mas, a fim de que todos esses pensamentos concorram para o mesmo fim, para o mesmo objetivo. Preciso é que vibrem em uníssono. Olha aí a orquestra. Preciso é que vibrem em uníssono. Que se confundam, por assim dizer, em um só. O que não pode dar-se sem a concentração. Por outro lado, o espírito, em chegando a um meio, que lhe seja o espírito necessitado, né? Chegando a um meio, a um ambiente, a uma reunião, que lhe seja completamente simpático, aí se sentirá mais à vontade, sabendo que só encontrará amigos, virá mais facilmente e mais disposto a responder. Quem quer que haja acompanhado com alguma atenção as manifestações espíritas inteligentes, forçosamente se há convencido desta verdade. Se os pensamentos forem divergentes, se cada um daqueles que estão ali se preocupar com outras coisas, resultará daí um choque de ideias desagradáveis aos espíritos. Então, se os médios chegarem, lembram dos instrumentos da orquestra? Cada um quer tocar um pouco mais do que o outro. Vai dar problema. Chegam os trabalhadores. Um está preocupado que esqueceu a pipoca no fogo, o outro está preocupado onde será que eu deixei meu carro estacionado, o outro está preocupado aí que calor está fazendo nessa sala, o outro está preocupado e será que eu esqueci o gás ligado? Ou, meu Deus, amanhã, quando eu chegar no trabalho, tem tanta coisa para eu ver. Então, é o que ele está dizendo aqui. Se os pensamentos das pessoas que estão participando da reunião forem divergentes, resultará daí um choque de ideias desagradável ao espírito. E, por conseguinte, prejudicará a comunicação. Agora eu vou pular para o próximo parágrafo. No próximo parágrafo da questão 331, está escrito assim: toda reunião espírita deve, pois, tender para a maior homogeneidade possível. É o caso da orquestra. Para que a apresentação seja digna de palmas, né, de bis, ela deve tender para a maior homogeneidade possível. Está entendido que estamos falando das reuniões em que se deseja chegar a resultados sérios, verdadeiramente úteis. Então, tudo isso que ele falou aqui serve para as reuniões sérias, para aquelas onde você deseja alcançar objetivos sérios e úteis. Para a reunião da bagunça, precisa disso. Entendeu? É para as reuniões sérias. Para essas reuniões onde a gente tem o quê? Um objetivo a ser alcançado. Aí você vai seguir isso aí. Agora, para aquelas outras reuniões que eu quero saber onde eu esqueci isso, se meu marido está olhando muito para a vizinha ou não está olhando muito para a vizinha, né? Ou se minha mulher está chegando em casa na hora certa, porque está nessa hora porque ela está trabalhando mesmo, ou porque ela está saindo para tomar um chopinho com os colegas, aí não vai dar. Aí não precisa disso.
Isso aqui é para reuniões sérias, onde você deseja obter um fim útil, onde você deseja realmente ajudar quem necessita. Agora, lembrando sempre, existem reuniões mediúnicas sérias e as frívolas. As frívolas só vão espíritos o quê? Frívolos. Então, você pode chegar lá e perguntar o que você quiser, na certeza de que ele pode dizer para você a verdade ou uma mentira, não é? Porque se você vai a uma reunião que não é séria, qual o compromisso do espírito que está ali atendendo as pessoas? Nenhum. Então, ele pode dizer uma coisa boa para você, como ele pode inventar qualquer coisa, não há compromisso. Agora, nas reuniões mediúnicas sérias, é preciso seguir as orientações que Allan Kardec traz no capítulo 29 do Livro dos Médiuns, para que a reunião realmente tenha um fim útil. Então, nós vamos parar por aqui hoje. Próxima reunião, olha, coloca aí no para, os trabalhos desobsessivos. E aí a próxima reunião será dia 10. Coloca aí a data, 10/11/23, nesse parágrafo. Os trabalhos desobsessivos são visivelmente úteis aos participantes do plano físico. Alguém teria alguma coisa para falar, para acrescentar a esse estudo que nós fizemos hoje? Eu corri na frente. Eu estava aqui me coçando, Rose, quando você falou dos... Olha, a gente não ria, a gente muitas vezes chorava de alegria, mas era de alegria, de ver um trabalho feito, uma bela doutrinação, sentir que aquilo ali estava dando certo. E, então, não tem preço, viu? Para quem vai entrar para a mediunidade, tudo não tem preço, gente. Vamos se preparar, porque a coisa é muito boa. Olha, eu não me lembro de uma noite que tenha saído ruim, assim. Às vezes acontecia, claro. A gente é humano, a gente é humano, mas é aquela história, né? A torcida é 100%, né? Que tudo aconteça bem, todos os médiuns, geralmente, né? O que tu estava falando, estão acompanhando, vão ali porque realmente é doação mesmo, de si mesmo, né? E é maravilhoso, gente. Se alguém realmente quer e vai entrar e vai ficar, eu bato palma, viu? Porque dá uma saudade quando ela falou daquela doutrinação, eu quase chorei, porque eu me lembrei exatamente. Não me lembro quem foi, quem não foi, eu lembro da doutrinação em si, aquela que ela fez daquele espírito, né? É maravilhosa, gente. Então, olha, a gente fica aqui babando. A Vera está aí hoje? A Vera não, né? A Vera está aí? Vera Travassos está. A Vera e a... Vera Eckhart. A Vera Eckhart estava quietinha hoje, né? Hoje ela está quietinha. Ah, meu Deus! Cada doutrinação. Mas passou, eu ia falar que passou rápido a aula hoje. Ai, mas É olha isso, que coisa, gente. A né? gente se sente muito bem, a gente aprende que muito. coisa. É um trabalho que a gente fica assim, que a gente sai de Dedica, né? lá, Dedica. a gente sai Feliz, do saía trabalho rindo, saía com uma sensação assim de dever cumprido, é sabe? muito aprendizado, né? Porque é para gente, era para gente. É muito aprendizado. Completo. Um trabalho muito Ai, gratificante também, né? Vera, Nossa sim, Senhora. E assim, como que a gente passa todo faz aquele discurso Aprendizado. para o companheiro e não pensa em botar em prática, Pois né? é. Como que a Mas gente vai um dia falar para ele você sempre pensa, na hora ali tu está no trabalho. e não Você, vai tentar principalmente, né? trazer para a nossa vida, né? Tem que trazer. É o que a Com Rose tem que falou. trazer. É o que a Tem Rose que falou. trazer. São coisas assim, às vezes é uma Uma situação, coisa muito séria. é uma situação que a gente está vivendo. Você falou, muitas vezes E você ali acontece muito. vivencia uma situação que é sua, que é igual à sua, como ela falou. Igual. É o que exatamente o que eu estou Você fica dizendo. pensando, meu Deus, né? Quando é Seja o que igual, for. tu Então, tem que aquela ser muito dificuldade que você transparente. tem, ela muitas vezes aparece ali, a mesma dificuldade. E você
acaba aprendendo novos caminhos, como ela falou, novas Com soluções certeza. acabam aparecendo para você. Então, você aprende com eles, eles aprendem com você, nós aprendemos com aquele esclarecedor que está ali, já aprendi com outros esclarecedores, que eu admirava a maneira de se colocar, como a colega se colocou aí, porque na hora a gente vai tendo uma intuição muito grande e essas coisas vão ficando tão claras para a gente que a gente vai passando para o outro e vai absorvendo também, né? Não, com E certeza. Tem é que um ter uma lugar naturalidade, né? de muito Os aprendizado, é um local médios, de uma muito aprendizado. naturalidade para não atrapalhar, para não, E né? que É interessante muito, a muito prece, baseada no suave, que né? a Vera Travassos falou, que às vezes o espírito apresenta uma problemática que você também tem. Só que você, às vezes, não tinha encontrado ainda a resposta para a solução da tua problemática. E aí o doutrinador, ele é intuído pelo plano espiritual a conversar com o espírito, dando para ele uma orientação. E aí você pega aquela orientação, porque às vezes é você mesmo que é o doutrinador, que vai doutrinar o espírito, e o espírito começa a falar. E aí você percebe, você é doutrinador, que ele tem o problema que você tem. Aí muitas vezes você pensa assim, o que eu vou dizer para ele? Porque ele está com o problema que eu tenho, só que eu ainda não encontrei a solução para o meu A problema. solução. Eu vou ter essa Olha, solução para ele. Não é nem solução, mas esclarecimento. Aí vem a ajuda da espiritualidade, que te inspira a trazer para ele uma orientação para a problemática dele e que serve também para você. Porque às vezes você está numa situação que você ainda não encontrou a solução para aquela problemática, né? Uma orientação geralmente a gente que ajuda, o médio resolva ajuda aquilo de também. maneira satisfatória. Mas aí o sujeito apresenta o meu problema. Aí a espiritualidade te inspira e você vai trazendo para ele a orientação que serve para você. Então, a espiritualidade está atendendo a dois. Aquele que você Exatamente. está esclarecendo e está E atendendo aquele. ao doutrinador que não via a luz do fim do túnel. Então, são Eu dois. coloquei isso, eu coloquei esse exemplo exatamente em cima do que a Vera colocou, né? Porque Não, ali e eu o médio estou que está ali, aprendendo. às vezes, quando nada vai funcionar, vem para o médio e ele usa uma palavra, ou chuva, ou isso, aquilo, sempre dá uma intuição de um lance para Sim, colocar nos de como ele trilhos, vai né? trabalhar Acontece aquilo, muito isso. que não tem receita, entendeu? Cada caso é um caso, como a colega Exato. colocou, às vezes é o Claro. mesmo sentimento, é a Receita mesma nem bolo eu perda, sei fazer. mas Imagina, nem bolo eu dependendo sei da fazer. personalidade Ah, daquela pessoa, ela vai encarar de uma maneira, não é? Então, com ela vai ter uma certeza. dificuldade que às vezes o outro não tem. Você pode ter 3, 4, 5 filhos, e eles passam pelas mesmas situações de vida. Então, às vezes, um luto na família, uma perda e tal, um tem uma atitude, o outro tem outra. Não é uma personalidade, é uma individualidade. Ainda Cada um, bem, exatamente. O que ainda é bem. problema para um, às vezes para o outro não é. É Exatamente. solução. É uma, Então, a gente não tem uma se receita de preparar bolo. para uma magia, né? Porque é bom demais, Exatamente. né? Bom É, Você tem que demais. estar preparado para isso. O esclarecedor ele tem que ser essa pessoa criativa, que tem uma vigilância muito grande, que observe bem o que o outro está falando na hora que precisa ser ouvido, para ele saber exatamente o que o outro está precisando, qual é Exatamente. exatamente o Estamos problema do. inspirados também, né? E Inspirados aí, pela espiritualidade o tempo todo, né? exatamente, e inspirado Muito pela bom. espiritualidade. É, Ele vai, então, encontrar um caminho, uma solução, alguma coisa que ajude aquele próximo que ali está com aquela com dificuldade. certeza, então, a com gente vê, certeza. gente, como é rica a reunião, né? E como nós Maravilhosa. darmos, vamos, né, dando qualidade ao nosso pensamento, ao nosso sentimento e às nossas ações. Maravilha. Nós Ô, vamos. Rose, Fala, Denise. oi. Você sabe que eu nunca participei de mesa mediúnica, eu não tenho a minha mediunidade aflorada, não.
mas eu lembrei agora daquele livro Nosso Lar, que nós lemos aquela parte que nós estudamos, quando o André Luiz ia pedir ao Clarencio uma coisa para visitar a família, e ele estava, uma senhora, ele atendeu uma senhora também. Então, a mesma problemática da senhora e de André Luiz, o ministro Clarencio auxilia os dois ao mesmo tempo. Aí foi isso que me ligou agora. Porque o Clarencio, o André Luiz foi conversar com ele, mas na mesma hora o Clarencio chamou a senhora também. Aí o André Luiz falou assim, eu queria, tipo assim, eu queria uma reunião particular, mas ele disse, não pode vir a senhora, porque o que ele ia dizer para a senhora era o que o André precisava ouvir. Então ele atendeu os dois ao mesmo tempo. O André ficou inicialmente meio assim, né? Porque ele queria uma reunião, né? Um atendimento particular. Mas quando o André Luiz senta, ele chama a senhora, vem a senhora também. E aí o André Luiz ficou meio assim. Mas quando ele fala, o que ele vinha falar para o André Luiz servia para ela, o que servia para ela servia para o André Luiz. Ele atende os dois ao mesmo tempo, a senhora e o André Luiz. Muito bem lembrado, Denise. Então, nós vamos encerrando agora, tá, gente, essa nossa primeira parte, quer dizer, o nosso estudo do livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, agradecendo a Deus essa riqueza, né, de conhecimento que esses espíritos amigos, podemos falar da Sueli, que ela já se encontra no plano espiritual, que esses espíritos amigos nos oferecem para nos ajudar a realizar esse trabalho com tanto amor e também um trabalho que nos beneficia profundamente, né? Então, é só agradecer ao Senhor pela oportunidade. Então, nós vamos dar uma paradinha agora, 10 minutinhos, e nós retornamos para o estudo do livro Qualidade na Prática Mediúnica, tá bom? Vamos dar uma paradinha aí.